É isso que o homem precisa. O homem não está precisando de uma religião. Às vezes as pessoas pensam que precisa de uma religião e ter informações. O que o homem está precisando é uma mudança aqui dentro. Uma mudança de coração, né? Quando Jesus Cristo foi visitado por Nicodemos, um religioso, ele chegou até Jesus e perguntou: Jesus, você faz muitos sinais e Deus está com você. Ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. Então Jesus Cristo foi direto para ele. Veja bem, era um líder, um homem inteligente, com muito conhecimento, muita religiosidade. Mas Jesus disse assim para ele: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus e nem entrar no reino de Deus. É isso que é a coisa mais importante no coração de uma pessoa. Ela pode vir na igreja 1000 vezes, andar com a Bíblia debaixo do braço, fazer tudo que a igreja fala para fazer. Mas se não nascer de novo, se o novo coração, se não acontecer isso dentro dela, ela não vai ver o reino de Deus. Ela vai ver uma igreja física, uma coisa física, mas não vai ter uma visão do reino de Deus. Por isso essa troca de coração é a coisa mais linda e maravilhosa que pode acontecer no coração, na vida de alguém. Fala assim, amém. Então vamos direto para a palavra de hoje, né? Pegue aí a sua Bíblia e vamos continuar aquela série de meditações da carta de Paulo aos Efésios. Então, Efésios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 14, uma boa leitura. Efésios 1, versículo 3 a 14. Todos já acharam? Então eu vou ler. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar. Deus maravilhoso, estamos diante desta escritura, que é a verdade inspirada por ti, Senhor, e precisamos muito que o Senhor venha iluminar os nossos olhos espirituais, para que possamos ver, Senhor. Nos conceda no Espírito sabedoria e revelação,
da tua palavra, Senhor. É isso que desejamos. Aqui estão estes meus irmãos. Eu não conheço o que vai por dentro de cada um, até onde cada um enxerga. Mas o Senhor conhece, sabe o que precisa ser acrescido neste dia, Senhor. E que todo véu da religiosidade, Senhor, aquele véu que nós trazemos do passado, aquele véu religioso de tradição, de costume, seja removido, para que a gente tenha o espírito bem aberto, Senhor, sem impedimento, para entender e crer naquilo que a tua palavra diz. Assim oramos pela fé, em nome de Jesus. Fale assim, amém. A tônica hoje vai ser no versículo 11 e 12. Diz assim: nele digo, no qual também fomos feitos herança. Então, nós fomos feitos herança. Herança para quem? Quem nos herdou? Deus nos herdou. Então, fica com isso na mente. Vamos ali em Romanos, no capítulo 1. Eu quero ler versículos 16 e 17, onde Paulo fala assim: pois não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora, olha só, visto que a justiça de Deus se revela onde? Não na lei, mas no evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo, ele vai viver como? Por meio da sua própria fé. Então Paulo fala que o evangelho é o poder de Deus. Então, muitas vezes a gente traz essa mentalidade de poder de Deus, alguém que treme a perna, né? Alguém que fala assim, eu senti um calor no corpo, eu senti um frio, eu tremi. Então, muitas vezes a gente pensa que poder de Deus é alguma sensação física que determinada pessoa sentiu e arrepiou, deixou de arrepiar, e tremeu ou deixou de tremer. Ou então alguém imagina o poder de Deus como, que nem agora no fim do ano teve muitos fogos, né? Então, a pessoa imagina o poder de Deus como uma coisa que brilha, um brilho colorido. Mas Paulo dá uma outra visão do poder de Deus. Ele fala que o poder de Deus é o evangelho. Ele fala que não se envergonha do evangelho. Agora ele diz que o evangelho é o poder de Deus que salva, para a salvação daquele que acredita no evangelho. Ele não está falando de nenhum brilho, de nenhuma sensação física. Não está falando de alguém gritando, orando em línguas altas, né? Não, ele não está. Ele está dizendo que o evangelho é o poder de Deus, que salva, para a salvação de quem? Daquele que acredita. Agora, o evangelho é que nem um leque, ele tem muitos assuntos. Ele se abre em muitos assuntos que nós precisamos conhecer o que é. Então, ali em Efésios, onde nós lemos, volta lá, Efésios capítulo 1, é um desses assuntos maravilhosos que o evangelho nos apresenta. Então ele diz assim no versículo 11, nele digo, em Cristo, ele está dizendo isso. O que Paulo está dizendo em Cristo? Que nós fomos feitos herança. Que nós fomos feitos, repare bem, não foi eu que me fiz, não foi você que se fez, não foi alguma coisa praticada por nós que nos fez isso, mas está dizendo que nós fomos feitos por alguém. Nós somos feitos herança. Então, o que é uma herança? Um homem muito rico, empresário com uma grande empresa, com muitos bens, muitas posses, ele morreu. Tinha 3 filhos. Ele era dono de muita coisa. Esses 3 filhos herdaram a empresa e tudo aquilo que ele possuía herdaram. Então, herança é isso, alguma coisa que foi recebida.
Porque alguém morreu, alguém que possuía tudo isso morreu. E tinha herdeiros. E os herdeiros herdaram tudo isso daquele que possuía. Agora, está dizendo que nós fomos feitos isso. Não é uma coisa que vai acontecer no futuro, já aconteceu. Nós fomos feitos herança. Então, na cruz do Calvário, na morte do Senhor Jesus, através do sangue dele, Deus nos herdou. Cristo nos comprou com o seu próprio sangue, nos adquiriu. E através da sua morte, nós fomos herdados por Deus. Guarda isso na tua mente e vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá. Você que já é da igreja sabe isso bem. Então vamos lá na palavra de Deus. Vamos lá. Atos capítulo 20. Eu quero que você entenda isso para ficar claro que nós somos herança de Deus. Fomos herdados por Deus através da morte de Jesus Cristo. Então em Atos capítulo 20, olha, eu vou te ler o Evangelho. Eu vou ler isso aqui para você. Isso aqui é verdade. Eu não vou inventar alguma coisa. Eu não vou criar uma situação para movimentar o teu coração, a tua mente. Eu vou te ler uma verdade, que é verdade, é poderosa. Então, Atos capítulo 20. Vamos ler alguns versículos. Vamos ler o versículo 24 primeiro. Diz assim: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo disse que a vida dele não era preciosa, contanto que ele completasse a carreira e o ministério que ele recebeu. O que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo? Ele diz testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele está dizendo isso para os presbíteros de Éfeso. Paulo vai se despedir e não vai voltar mais naquela região. Então ele está alertando esses presbíteros. Olha o versículo 28, ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Agora, olha o que está escrito na Bíblia, preste atenção. Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Olha essa expressão. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, aliás, 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, para um pouquinho. Então, Paulo fala que a igreja foi comprada por Deus com seu próprio sangue. Então vamos trabalhar nisso. Deus é Espírito. Nós não temos nenhuma informação antes destes textos que Deus possuía sangue. Pois Deus é Espírito. Então, como Paulo afirma que Deus compra a igreja com seu próprio sangue? Olha, isso é o Evangelho. Eu não vou falar 7 passos para a vitória, como tomar posse da bênção, como vai ficar rico, como vai sair do vermelho. Eu não vou falar isso. Isso aí não é o Evangelho. Parece, mas não é. Vou te falar o Evangelho. Então, como é que Deus compra a igreja com seu próprio sangue? Então você tem que entender, isso tem que ser uma coisa selada no seu coração. Então, um dia Deus, o Verbo se fez carne. Deus vem visitar o planeta criado por Ele. Então Deus, ele vai se fazer carne, Ele vai se fazer um de nós. Todos vocês conhecem que Deus, Jesus Cristo, nasceu de uma virgem. Ela nunca tinha tido contato com homem algum,
O anjo apareceu sobre ela, disse: salve agraciada, e disse: olha, você vai gerar um filho do Deus Altíssimo, ele será filho de Deus. Ela falou: mas eu não tenho contato com homem algum, como isso vai acontecer? E ele falou: vai vir sobre você o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus Altíssimo. Então Deus vem visitar o planeta, ele vai salvar o planeta criado por ele, o planeta perdido, o homem perdido. Ele vem se assemelhar a cada um de nós, então ele vai ter um corpo como o meu, como o teu. Deus estabeleceu um princípio: para entrar no nosso sistema tinha que nascer de acordo com esta natureza, de acordo com os princípios já estabelecidos por ele. Então o próprio Deus não vai quebrar esses princípios, ele tem que ser gerado e nascer como um de nós, para ser semelhante a cada um de nós. Então Deus vem, nós não sabemos como é isso. Filipenses 2 fala o quê? Que ele se esvaziou da sua glória. Esvaziou da sua glória. Foi reconhecido em figura humana, assumiu uma forma de servo. Então eu não sei como é isso. Mas que ele foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria, foi. Mas ele já existia antes, ele não deixou de existir. Agora, como isso aconteceu dentro dela, só por revelação. Mas é isso que aconteceu com ele. Então Deus vem ao mundo, ele precisa nascer como um de nós, como eu e como você. Ele vai ter um corpo físico, ele vai ter sangue. Ele vai ter sangue. Só que ele não tem um pai natural. A semente que é gerada lá dentro de Maria é de um pai sobrenatural, de Deus. Então quando a criança nasce, ela herda do grupo sanguíneo de quem? Do pai. Então faz um exame de DNA, está lá o grupo sanguíneo do pai. Agora ele tinha uma mãe física, mas não tinha um pai físico. Ele tem um pai que é espírito, que é sobrenatural, que é Deus. Então a genética dele, o grupo sanguíneo dele é um sangue de Deus, uma coisa diferente. Não é um sangue herdado de Adão, como um qualquer, como um de nós, que já herdamos um sangue no pecado e nascemos no pecado. Então ele vai herdar um grupo sanguíneo de Deus, uma coisa diferente, pura. Por isso que Jesus Cristo é Deus e homem. É homem e Deus. É 100% homem e 100% Deus. Então ele é Deus em forma de homem. É fantástico. A pessoa pode falar de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, de Moisés, que abriu o mar vermelho. Pode falar de pessoas que tiveram um ministério maravilhoso na Bíblia, mas igual a Jesus ninguém foi. Porque ele era Deus em forma de homem, homem, Deus, e nesse processo de se tornar reconhecido em figura humana, então Deus passou a ter sangue. Só que o sangue de Jesus não foi herdado de nenhum pecador, era um sangue de Deus. Então Deus, na pessoa de Jesus Cristo, passou a ter sangue. É isso que eu quero que você entenda. Jesus, um ser maravilhoso, homem, Deus, homem, perfeito, sem pecado. Ele não tinha uma distorção no caráter dele, não tinha nada de deformidade, não tinha nada defeituoso, nada. Aquele cordeiro que era oferecido no Velho Testamento sem mancha, de 1 ano, sem ruga, não podia ter defeito, aquele era um tipo de Cristo que viria no futuro. Agora Cristo vem, onde João Batista fala: olha, Cordeiro de Deus, identificou Jesus como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então quando é que Deus passa a ter sangue? Deus passa a ter sangue quando Jesus se encarna, ele vem nesta vida. Então o sangue de Jesus que estabeleceu a nova aliança. A velha aliança, ela tinha como marca o sangue de animais, é uma aliança inferior. Mas a nova aliança, o Novo Testamento, é o sangue do Senhor Jesus que estabelece, é o selo. Então Deus passou a ter sangue.
na pessoa de Jesus Cristo. Entende isso ou não? Quando eles subiram no Monte da Transfiguração, a Bíblia diz que lá ele se transfigurou. O que é ser transfigurar? É tomar uma outra forma. E os discípulos olharam para ele e viram que o rosto dele brilhava mais que o sol ali no Monte da Transfiguração. E as suas vestes ficaram como? Brancas como a luz. Então aquele ser que estava ali, naquele corpo físico de Jesus Cristo, aquele ser resplandecente que habitava ali, Deus saiu um pouquinho, se transfigurou um pouquinho diante dos discípulos, eles viram isso. Então Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Entende isso ou não? Se você não entende isso, não teve uma visão disso, é difícil você entender o Evangelho. Você vai ficar assim, o sangue de Jesus tem poder como uma palavra mágica para espantar o diabo. Não vai entender mais nada. Não vai. Mas ele veio, ele teve esse sangue. Então, quando ele vai para a cruz, meus irmãos, presta atenção. Ele derrama esse sangue. O que a palavra de Deus diz? Que nós, olha lá, versículo 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou. Como que ele comprou? Ele comprou com seu próprio sangue. Então, olha, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então isso aqui é uma facetazinha do que é o Evangelho. Nós, igreja, você que é salvo de verdade, você foi, a partir do momento que creu em Cristo e for salvo, você foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Você não é alguém largado à tua própria sorte, um coitadinho que precisa ficar, misericórdia, misericórdia, vou fazer 1000 campanhas para me libertar. Não, você foi comprado, você passou a ser de Deus. Um preço foi pago pela tua vida, preço de sangue. Então isso é muito grande. Então o crente salvo tem esse poder à disposição dele, essa verdade poderosa. Não é um coitado endemoniado que precisa expulsar o demônio dele todo dia, como você vê o tempo todo. Não, ele é alguém numa posição muito elevada, porque ele foi comprado pelo sangue de Jesus. Então nós passamos a ser de Deus de verdade, porque ele nos comprou com seu próprio sangue. Acredita nisso? Então, meus irmãos, nós não estamos nesse evangelho fracassado que põe medo em todo mundo o tempo todo. Que o crente é alguém lá, é como se Deus salvasse o crente e falasse assim: agora se virem. E ai de você se não andar na linha, tá ferrado, né? E cuidado com os demônios, que eles vão te pegar o tempo todo, acabar com a tua vida. Isso é um evangelho fracassado, que não sabe o que Jesus fez na cruz. E leva a pessoa a viver com medo o tempo todo, oprimida, medo, demônio e medo, macumba e demônio e medo, e superstição, e corrente para tirar, e corrente. Isso não é evangelho, não é a nossa posição em Cristo. Nós somos comprados por esse sangue, para a gente entender que nós somos herança. Pela morte de Cristo, herança de Deus. Acredita nisso? Então, você não é alguém qualquer. Você é defeituoso como eu, falho, pecador como eu. Mas nós somos comprados por esse sangue definitivamente. Isso é muito grande, meus irmãos. A igreja precisa acordar para essas coisas, ler isso, ensinar, meditar, não é? Então, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, na pessoa de Cristo, Deus passou a ter sangue. Quando esse sangue é derramado na cruz, é com isso que ele nos comprou para Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Acredita ou não? Nós somos de Deus. Se você compra um carro, você vai deixar todo mundo riscar o teu carro? Eu sei que eles riscam na hora, mas você não defenderia aquilo que é teu? E Deus, ele me comprou e me deixa na mão do diabo, me larga o tempo todo na rua da amargura? Não, ele é meu pai, passou a ser meu pai. Sim ou não? Então agora vamos lá, primeira carta de Pedro, capítulo
capítulo de número 2. Vamos ler aqueles versículos maravilhosos, né? Só o versículo 9. Depois você lê esse capítulo inteiro, que é importantíssimo. Olha o que ele diz: vós. Vamos ler um pouquinho antes, vamos ler aqui. Versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, essa pedra que ele está dizendo é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois. Então ele vai falar de nós agora, é de você. Então o que nós somos? Pastor, o senhor está se exaltando? Não, é a Bíblia que fala isso, não está escrito, aqui está. Então se está escrito é verdade, não me interessa outra coisa. Eu quero ouvir Deus falar, mas isso aqui é boca de Deus, não tem nada mais confiável do que o que está escrito. O pessoal quer ouvir Deus falar, vai atrás de uma pessoa. Deixa eu ver o que Deus vai falar. Ele não fala nada da Bíblia, fala qualquer coisa, como Deus falou. E confia nisso. Então isso aqui é voz de Deus, é o teu Pai falando. Olha aqui, ó. Vós, porém, sois. O que nós somos? Uma raça eleita. Uma raça eleita que Deus elegeu. Olha lá. Um sacerdócio real. No Novo Testamento, todo crente é um sacerdote. Um sacerdócio real ainda, não é pouca coisa. Todo crente é. E ele diz: uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para aí. O que é exclusividade? Porque só quem tem exclusividade é que tem acesso, ninguém mais tem acesso. Se é exclusivo, é só quem tem exclusividade que pode chegar lá, sim ou não? Ninguém mais tem autoridade, nem poder, nem direito de chegar. Agora olha o que ele está dizendo, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então Deus tem exclusividade sobre nós. Só Ele tem acesso a nós, ninguém mais chega a nós. Ninguém vem nos destruir, ninguém tem poder para subjugar Deus. É exclusiva, nós somos exclusivos de Deus. Acabou, ninguém toca nisso. Isso não é uma coisa fraca, é uma coisa poderosa. É o Evangelho, que é o poder de Deus. Então, povo de propriedade exclusiva. Então, Deus tem exclusividade sobre nós. Olha a posição da igreja como é elevada. A igreja não é um monte de gente, um monte de coitado. Ai, Senhor, me liberta disso. Senhor, socorro. Né? Senhor, fizeram olho gordo. Senhor, fizeram macumba, Senhor. Senhor, fizeram feitiçaria. Ai, meu Deus, vou lá na Sexta Forte. Né? Senhor, o meu vizinho jogou um pozinho lá na minha calçada. Me pegou, né? Vocês não veem isso direto? Propriedade exclusiva de Deus. Você é exclusivo, só Deus chega até você. Ninguém mais tem direito e poder sobre isso. Acredita nisso? Isso Jesus conquistou na cruz para nós. Isso é verdade. Eu fico admirado que as pessoas que têm o poder de estar na televisão, que passam lá 1 hora vendendo Bíblia, eles vendem o tempo todo. Fizeram do povo de Deus um consumidor. Olha essa Bíblia aqui, se você comprar a tua vida vai mudar. Esse livro é não sei quem. Compra que a tua vida vai ser transformada, né? Mas não lê essas coisas, não prega isso abertamente para o Brasil ver, ler, ficar uma semana falando isso na cabeça das pessoas. Povo de propriedade exclusiva de Deus, isso é muito grande, meus irmãos, isso é muito grande. Entende isso ou não? Então vós, porém, sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê?
a fim de proclamar. Proclamar o quê? Olha lá. As virtudes daquele que nos chamou das trevas. Nos chamou das trevas, nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Então nós somos chamados das trevas, nós temos que pregar essas virtudes de Deus. Depois ele fala, versículo 10, vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. E olha aqui, ó, que não tinhais alcançado misericórdia no passado, mas agora alcançastes a misericórdia de Deus. Então nós já alcançamos a misericórdia de Deus, através do quê? Da cruz. Então não preciso ficar assim, Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu já alcancei. A tua misericórdia me segue todos os dias da minha vida. Acredita ou não? Então isso é o evangelho, que é o poder de Deus. É o que Pedro fala que nós somos. É o que... Agora, meu Deus, será que você está vendo isso comigo? Você está olhando para mim assim, ó, já inquieto para ir embora, né? Ai, meu Deus. Né? Está assim, né? Cada vez que eu paro aqui, eu olho para você. E sabe que tem uma coisa que me queima aqui dentro do meu espírito? A ansiedade de fazer você entender isso. Porque eu vivi 20 anos cego pregando o evangelho e não vi essas coisas. O que eu pregava não era evangelho. Será que você entende e crê nisso? Será que durante a semana, quando você está nervoso num trânsito, você crê nisso? Será que quando você está dentro do mercado, você está vivendo pela fé, você entende e crê nessas coisas? Será que quando está na aflição do lar, às vezes meio irritado com a esposa com o marido, você crê nisso de verdade? Está vivendo pela fé? Porque viver pela fé não é crer em coisas só que me interessam. Viver pela fé é ter a informação do evangelho e viver todos os dias pela fé nisso, me beneficiando ou não. As pessoas falam que querem viver pela fé, mas a fé que elas querem é uma coisa que só satisfaz o que interessa a elas. Isso não é a fé evangélica, isso é a fé particular daquilo que ela quer de Deus. Mas será que você vive isso no seu dia a dia? Será que acorda de manhã? Quando eu falo será, não é para te pôr peso, para te cobrar, te oprimir, é só para te despertar. Quando você acorda de manhã, você lembra que eu sou uma pessoa justificada, salva, liberta, vou viver um dia em paz. Você é aquela pessoa que sai de casa, Senhor, me guarda, me livra, Senhor, com aquele medo, né? Eu já nem oro mais para sair de casa. Ah, pastor, senhor, que heresia é essa? Eu já creio. Você crê? Crê ou não? Quando vai pegar uma estrada, você fala assim, Senhor, põe o teu anjo na frente, põe o teu anjo atrás, outro em cima, outros dos lados, Senhor. Eu fazia isso, agora eu entro na estrada crendo. Deus quer mais que creiamos. A questão é essa, é viver a semana inteira vendo o evangelho, crendo no evangelho, experimentando o evangelho, que é o poder de Deus. Então, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Tenha isso fixo dentro de você. Deus é exclusivo na nossa vida, não tem outro que possa fazer isso. Fala assim, amém, pastor. Então vamos discorrer um pouquinho mais na palavra de Deus. Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse tem coisas que já se cumpriram, então outras que vão se cumprir. Então aqui no capítulo 5 nós vamos ter um versículo que já se cumpriu, né? Então lá, Apocalipse 5, versículo 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto. Isso aqui vai se cumprir. Agora isso já se cumpriu. E com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes o que? Reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então isso já aconteceu. Cristo com seu sangue nos comprou para Deus, fez de cada um de nós um sacerdote, e nós vamos reinar com Ele. Acredita ou não? Então vamos discorrer agora outros versículos. Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá.
1 Coríntios, capítulo de número 7. Bom, vamos ler o 6 primeiro. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículos 19, que diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está aonde? Em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. E ele fala: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aí, capítulo 7 desta mesma carta, vamos lá. Versículo 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Então, uma coisa que você tem que entender e nunca esquecer, presta atenção. Na igreja, ele fala assim: não vos torneis escravos de homens. Na igreja, todo mundo é livre. Eu, como pastor, não posso querer mandar na tua vida, querer controlar a tua vida, manipular a tua mente. Eu tenho que falar a verdade, ainda que eu te perca. Eu tenho que falar a verdade. Não existe lugar de maior expressão de liberdade a não ser dentro da igreja. Mas não parece assim. Então ele fala assim: não vos torneis escravos de homem. Então, na igreja todo mundo é livre para chegar, livre para sair. É livre para entrar. De vez em quando a pessoa pergunta assim: pastor, como é que eu faço para fazer parte da sua igreja? Eu falo: basta você querer, mas não tem que trazer carta de apresentação. Eu falo: não, isso não existe, né? E para ir embora precisa pedir bênção, senão você já está abençoado, não precisa nem falar tchau para mim. Você é livre, não tem esse negócio de pedir a bênção. Você vai ficar com cobertura, sem cobertura, não existe isso. Igreja não é lugar de escravidão. Você não tem que estar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e feriado. Tem lugar que a pessoa é escrava dentro da igreja. Tomam ela da família. Uma vez uma irmã me ligou: pastor, estou com um problema com meu marido. Eu falei: tá bom, qual é o problema? É que ele não gosta que eu vou na igreja, ele implica comigo na igreja, e na igreja eu tenho um ministério. Eu perguntei para ele: teu marido é crente? Não. Eu já falei: como uma mulher que o marido não é crente pode ter ministério na igreja? Aí eu falei: quais os dias que você frequenta a igreja? Segunda é isso, terça é reunião, depois o negócio é célula, depois reunião, e sábado e domingo. Eu falei: minha irmã, você está todo dia na igreja, você é uma escrava da igreja. O teu marido está com a razão, ele vai te abandonar e vai te trocar por outra. Por quê? Teu marido nem é crente, nem entende o que é igreja. Como é que você tem que estar segunda, terça, quarta, quinta e assumir ministério dentro da igreja? Você não pode fazer nada na igreja. Vai ficar com o teu marido, se ele deixar você vir de domingo. Venha. Então você vê hoje a igreja, ele saca a pessoa da família. A igreja saudável é assim: você tem que orar, aprender a palavra e vir no culto. Se você conseguir 2 dias a semana nesse São Paulo corrido participar da igreja, você já é um vencedor. Os outros 5 dias fica na tua casa, com a tua esposa, com os teus filhos, com a tua família. Não seja escravo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Agora tem tanta gente tomada, sacada da família. Tem que estar na segunda porque é campanha disso, terça é campanha daquilo, quarta. Depois vai ter problema familiar porque só vive enfiado na igreja, tanto homem quanto mulher. E tem liderança que escraviza, porque a obreiro exige que a pessoa esteja enfiada na igreja todo dia. Massacra as pessoas. Chegou uma mulher, abriu a Bíblia: pastor, esse monte de envelope aqui, eu sou obreiro de uma igreja. Eu falei: o que tem esse monte de envelope? O que tem a ver com ser obreiro de uma igreja? Porque eu tenho que estar lá todo dia. O obreiro tem que provar que tem fé, tem que pegar todos os envelopes. Eu não tenho dinheiro para dar para tudo isso. O que eu vou fazer? Eu falei: joga tudo fora. Você é um escravo, uma escrava dentro da igreja. Vocês estão entendendo ou não? Pastor, é perigoso falar isso? Não, não é perigoso, meus irmãos. Vai fazer bem. Quem vai assistir na internet vai fazer bem.
A igreja não pode controlar a cabeça das pessoas, fazê-la de massa de manobra. A igreja não pode controlar a vida. Eu só posso entrar na tua vida como pastor se você me permitir. Se você não permitir, eu nem te faço uma visita, porque você não permitiu, não é obrigado. Primeiro Deus, depois a tua casa, você, tua esposa, teu filho, depois a igreja é terceiro lugar. Vocês estão entendendo ou não? Quanta gente foi destruída na família, sabe por quê? Porque ficou escravo de igreja. Ficou escravo de igreja. É um trabalho de graça. Imagine você com um líder malandro, esperto, né? Ele tem lá uns 30 obreiros. Ele faz essa turma trabalhar. E dá lucro. Você acredita? Tudo de graça. Vocês entendem isso? Pastor, preciso falar isso, tá bom, queridos? Você vê isso de monte. Então, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Então, nós não podemos escravizar ninguém porque está dentro da igreja. E a igreja não é lugar de escravidão, a igreja é lugar de liberdade. Tudo é feito voluntariamente, espontaneamente. Porque Deus faz brotar no coração da pessoa, então a pessoa é espontânea. Ela faz porque brotou, é Deus que chamou ela para fazer aquilo. Agora aquele sistema de exército que escraviza, controla, põe aquela coisa. Meus irmãos, cuidado, porque tem gente por aqui escravizada dentro da igreja. A pessoa era mais livre quando não conhecia Cristo do que quando conhece a Cristo. Porque está escravo dentro da igreja. Não vos torneis escravos de homens. Cobertura espiritual. Pelo amor de Deus, então um apóstolo é minha cobertura espiritual? Um pastor é minha cobertura espiritual? Se a pessoa está sem cobertura, ela está na desgraça. O cabeça da igreja, o cobertura é Cristo. Entendeu? Ele é nossa cobertura. Nenhum homem apóstolo que se diz é cobertura de ninguém. Não existe isso. Eu como pastor não sou sua cobertura porque sou falho como você. A cobertura da igreja é Cristo. Então você vê esse negócio de cobertura espiritual. Um apóstolo, um homem que manda, se ele falou, é assim. Ainda que esteja errado. E ninguém pode falar um A. Estou debaixo da minha cobertura. Se eu falo, acontece. Se eu não falo, não acontece. Você vê um monte de gente escravizada com essa falsa cobertura espiritual. O homem tem mais poder para ser cobertura do que Cristo. Foge disso, meus irmãos. Isso não é o Evangelho. Então nós somos comprados com o sangue dele. Acredita nisso? Acredita ou não? Somos comprados, pertencemos a ele. Somos de Deus. Somos de Deus. É isso que dá ânimo, que dá vida. Entende? Às vezes está até com pouco dinheiro. É isso que dá força, coragem, saber o que é o Evangelho, o que ele fez por nós e quem nós somos diante de Deus pela sua graça. É isso que nos faz enfrentar as maiores dificuldades, porque alguém que sabe que é de Deus, alguém que sabe que é filho de Deus, que tem o Espírito Santo, vai ter coragem de enfrentar os maiores problemas da vida sem voltar para trás. Pode ser afligido na sua alma, nas suas emoções, pode passar por luta que for, mas lá dentro tem uma fortaleza. Ele conhece a verdade sustenta ele é capaz de vencer. Agora quem não é assim, qualquer coisa desanima, se entrega, volta para trás, vai atrás da oração forte, né? Vai ou não vai? Então já li, agora vamos ver Efésios 2. Vamos lá, volta lá para Efésios. Efésios 2. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho nos apresenta isso. Efésios 2:19. Que diz assim, vamos ler aqui. Vamos ler desde o versículo 15 para você entender. Olha, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Então,
Olha a lei aqui, ó, aboliu na sua carne. Nós não estamos mais debaixo da velha aliança, da lei dos mandamentos. Olha, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Reconciliasse ambos em um corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Ele está dizendo dos gentios e judeus. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim que já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Nós somos o quê? Família de Deus. Nós somos família de Deus, fazemos parte de Deus. Fomos comprados por este sangue. Olha lá. Continuando, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Qual o fundamento dos apóstolos e profetas? Sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Cristo é o fundamento. O fundamento não é um homem, não é as coisas dentro da igreja. O fundamento que se constrói em cima é Jesus Cristo. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então nós não somos mais estrangeiros, não somos mais estranhos. Nós somos famílias de Deus, edificados aonde? Sobre Cristo, fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos lá agora no finalzinho, 1 de João. 1 de João. Capítulo de número 4. Versículo 4 em diante, fala assim, olha. Filhinhos, vós sois de Deus, acredita nisso? Filhinhos, vós sois de Deus. E tendes vencido os falsos profetas. Olha só que coisa. Qual a razão de vencer o falso profeta? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Por que o Filho de Deus vence o falso profeta? Porque o Filho de Deus não é enganado pelo falso profeta. Ele pode ficar enganado no começo. Ele aceitou Jesus e acha que todo mundo é maravilhoso, tudo é certo. Ele acredita em qualquer coisa. Vai passar os primeiros anos na vida dele acreditando em qualquer coisa. Mas se ele é de Deus, vai começar uma crise na vida dele. Ele vai passar os primeiros anos na igreja, ele vai fazer tudo, ele vai fazer tudo que o pastor fala, ele vai fazer tudo que as igrejas falam, ele vai visitar essas igrejas, ai que maravilhoso, é tudo maravilhoso, tudo é legal, ele não vê erro em nada. Mas depois de uns anos começa uma crise, a melhor coisa na vida do crente é essa crise. Aí ele começa a pensar, ele aprende a pensar um pouquinho. Aí ele começa a ver que certas coisas não é bem assim. Que aquilo que no princípio ele acreditava de todo o coração, ele está descobrindo que não é a verdade aquilo. Aquilo é uma tradição, um costume. E ele começa a entrar em crise. Ele fala, meu Deus, que eu estou julgando tudo. Acho que, nossa, porque eu não concordo mais. Olha lá, aquele que ela faz aquilo, escraviza os outros. Não, isso está errado. Aquele lá só fala de dinheiro, 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 dinheiro. Eu já fiz tudo o que ele falou, mas não aconteceu comigo. Mas acho que tem alguma coisa errada. Eu vou mudar a igreja, ele vai para outra. Ah, que legal. E depois de uns anos, ele não aguenta mais ver essa coisa que vem pela televisão. Ele liga um programa de, ai meu Deus, eu não suporto mais isso. Aquilo que era prazer, ele começa a ver que é águas amargas, mudou. Ele fala, alguma coisa está errada comigo. Não, não está errado. O filho não vai ser enganado pelos falsos profetas. Vai entrar em crise, vai passar uns conflitos, vai discordar quem está lá dele e falar, pô, esse cara é negativo, nada está errado, se a esposa não cresceu como ele, a esposa vai chegar bem e falar, ah, mas você só fala mal de tudo, não concorda com nada, aí eu vou sozinha, você fica, ele fica, ela vai. Mas começa algo dentro dele de Deus para enxergar a verdade. Demora 5, 10, 15, dependendo da pessoa, né? E ele vai discernir, presta atenção.
Em nome de Jesus você vai... Então, ele vai começar a discernir o que é o falso profeta. Ele vai começar a captar as coisas, entender. Ele vai começar a ver a sutileza de certas palavras, ele vai começar a enxergar. Ele vai, porque ele é filho. Agora, por que ele fala isso? Olha aqui. Ele fala assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, dentro de nós existe um maior, é o Espírito Santo. E é isso que vai dar clareza e revelação da verdade. Então, quando o Filho de Deus ouve uma palavra da verdade, aí chega uma hora, o Evangelho bate dentro dele, aquilo acende e fala: é isso. No começo ele ouvia isso e falava: não é isso. Mas agora que despertou, ele ouve: é isso. E aquilo que era não é mais, virou. Porque ele é filho, ele é um chamado, ele vai ser despertado, ele vai ouvir a voz do Evangelho, ele não vai ser enganado. Você acredita nisso? A gente tem uma programação lá naquela rádio 93.1 lá, aqui nem pega, a igreja nem ouve, ela está lá longe. E quanta gente me liga ali assim e fala: pastor, eu ouvi essas coisas que eu falava, eu tinha raiva. Mas é mesmo, pode falar. O senhor não vai ficar bravo? Não. Aí depois ele vai me contando: mas uma hora eu entendi isso, depois eu entendi aquilo, depois eu entendi a justificação. Pastor, agora tem uma coisa aqui dentro que está me mudando. Eu falei: ai, que bênção. Agora você não tem mais raiva? Não. Então você está nascendo por dentro agora. Eu falei: não precisa vir. Mas pastor, a tua igreja? Ele falou: não vem para a igreja, eu não estou preocupado que você venha para a igreja. Vai ouvindo aí, tem 70 pregações lá e aquilo vai ficar muitas noites. Vai ouvir, você tem que ouvir 10, 15 cada uma. Depois a gente vai conversar. Isso vai durar uns anos. Maior é aquele que está em nós. Depois ele diz assim, versículo 6: nós somos de Deus. E todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Que coisa linda, meu Deus. Aquele que é de Deus, quando prega, quem é de Deus ouve. Mexe aqui dentro. Ele não precisa dar show, não precisa armar uma tenda do milagre aqui por um manto. Quem tocar aqui não precisa criar teatro. Ele é só uma voz como João Batista, a voz do que clama do deserto, nada mais que uma voz. Mas aquele que nasceu de novo, que é de Deus, que quando ouve o Evangelho, ele ouve, ele sabe, ele é atraído. Ele é atraído. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu as conheço, elas me seguem, lhes dou a vida eterna, não ouvem a voz de estranho. Então tem um mundo de gente agora que está no anonimato, que está ouvindo a voz de Jesus, está ouvindo o Evangelho, está saindo do sistema, essa igreja organizada, cheia de sistema, de coisa, está saindo, estão ouvindo a voz. Então quando ele ouve alguém de Deus pregando, aquele que é de Deus nos ouve. Então eu não estou muito preocupado com muita coisa, não estou muito preocupado em ter um louvor perfeito, estar com a igreja cheia, eu nem ligo para isso. Minha preocupação é despertar o coração de alguém na madrugada, onde quer que a voz chegue. Só a voz, não precisa nem saber quem é, não precisa. Então ele diz: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Depois ele diz: nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Está claro isso na tua mente? Então, só mais um versículo para terminarmos. Aí nesse capítulo 5, capítulo seguinte de 1 João, ele diz, versículo 19: sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Ele diz: sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro. O mundo inteiro está sepultado, jaz no maligno, está sepultado no maligno, mas nós somos de Deus. Então volta lá para terminarmos onde começamos, Efésios 1.
Ele diz, versículo 11: nele digo, no qual fomos também feitos herança. Como que nós somos feitos herança? Jesus nos comprou com seu sangue. E através da sua morte, nos transferiu para Deus. Acredita nisso? Fomos feitos herança. Ninguém desfaz isso. Ninguém quebra isso. Nenhuma maldição, nem demônio, nem diabo, nada pode desfazer a verdade da palavra de Deus. Olha, para terminar: predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. A quem ele se dirige? Nós, o que de antemão estamos esperando em quem? Estamos em Cristo. Então você é herança de Deus, meu irmão. Você é herança de Deus. Você pertence a Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Vamos ficar em pé.